Você sabia que existe uma das maiores tragédias acontecendo silenciosamente dentro das nossas igrejas? Que milhões de pessoas que um dia conheceram a verdade de Deus estão hoje vivendo longe dele, perdidas em caminhos que levam apenas à destruição? Que famílias inteiras estão sendo despedaçadas porque alguém que estava na igreja decidiu abandonar os caminhos do Senhor? Que jovens que cresceram nos púlpitos estão hoje mergulhados em vícios, relacionamentos destrutivos e decisões que destroem suas vidas? E se eu te disser que talvez a pessoa mais importante na vida de um desviado seja exatamente você? Que Deus pode estar te chamando para ser um instrumento de restauração na vida de alguém que está perdido? Que existe uma promessa bíblica específica para aqueles que se dedicam a trazer de volta quem se afastou da verdade? Que você pode ser a diferença entre a vida e a morte eterna de uma alma preciosa? Você já percebeu como nossa sociedade trata quem se desvia da fé? Como muitas vezes a própria igreja abandona, julga e condena em vez de buscar e restaurar? Como pessoas que deveriam estar estendendo a mão para levantar quem caiu, acabam apenas apontando o dedo e aumentando a distância entre o desviado e Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um versículo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre pessoas que se afastaram da fé, que pode te equipar para ser um instrumento poderoso de restauração, que pode abrir seus olhos para uma das missões mais importantes que Deus nos deu como igreja. A pergunta que precisa ser feita é: você está sendo parte da solução ou parte do problema quando se trata de pessoas desviadas? Você está julgando e condenando ou está buscando e restaurando? Você entende a responsabilidade que temos uns pelos outros como corpo de Cristo? Você sabe qual é a recompensa que Deus promete para quem se dedica a salvar almas perdidas? O versículo que estudaremos hoje vai mostrar exatamente qual deve ser nossa atitude em relação a pessoas que se desviaram da verdade. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, declara uma verdade que pode revolucionar seu ministério e sua vida. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do seu erro salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Você percebeu que este versículo não está falando sobre evangelismo tradicional? Está falando especificamente sobre pessoas que já conheciam a verdade, mas se desviaram dela. Está falando sobre a responsabilidade que temos de ir atrás de quem se afastou, de não desistir de quem parece perdido, de ser instrumento de Deus para trazer de volta quem se desgarrou do rebanho. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar seu entendimento sobre restauração e salvação de almas, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te equipar para ser um verdadeiro instrumento de Deus na vida de pessoas perdidas. E me conte nos comentários: existe alguém na sua vida que se desviou da fé e você tem orado por essa pessoa? Como você pode aplicar este ensinamento para ser instrumento de restauração na vida de alguém? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é o contexto em que Tiago estava escrevendo. Ele não estava falando teoricamente sobre um problema hipotético. Estava se dirigindo a uma comunidade real onde pessoas reais estavam se afastando da verdade que haviam conhecido. Estava lidando com uma situação que acontece em todas as épocas da igreja. Pessoas que começam bem no caminho da fé, mas depois se desviam. Quando Tiago diz, se algum dentre vós se desviar da verdade, ele está usando a palavra grega planao, que significa vagar, errar o caminho, ser levado para longe do caminho correto. É a mesma palavra usada para descrever ovelhas que se afastam do rebanho e se perdem. Não é sobre pessoas que nunca conheceram a verdade, mas sobre aqueles que conheceram e se afastaram dela. Isso nos mostra que o desvio não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo gradual, onde a pessoa vai se afastando aos poucos da verdade que conhecia. Pode começar com pequenos compromissos, pequenas concessões ao mundo, pequenos afastamentos da palavra de Deus. Mas se não for tratado, esse processo pode levar a pessoa muito longe do caminho que um dia ela trilhava. A palavra verdade que Tiago usa aqui não se refere apenas a doutrinas ou conhecimento intelectual sobre Deus. Se refere ao caminho completo de vida cristã, à experiência real de relacionamento com Deus, à prática da fé que transforma comportamentos e decisões. Uma pessoa se desvia da verdade quando para de viver segundo os princípios de Deus, mesmo que ainda mantenha algum conhecimento intelectual sobre eles.
Precisamos entender que existem diferentes níveis e formas de desvio. Algumas pessoas se afastam gradualmente, mantendo aparências, mas perdendo a substância da fé. Outras se afastam de forma mais dramática, abandonando completamente a igreja e adotando estilos de vida claramente contrários aos princípios cristãos. Algumas se afastam por causa de feridas não curadas dentro da própria igreja. Outras se afastam porque foram seduzidas pelos prazeres e promessas do mundo. Independentemente da forma como aconteceu o desvio, o versículo nos mostra que nossa responsabilidade como irmãos na fé é clara. Não devemos simplesmente assistir passivamente enquanto alguém se perde. Não devemos apenas lamentar ou criticar, devemos agir. Devemos nos envolver no processo de restauração. Quando Tiago fala sobre alguém o converter, ele está usando a palavra grega epistrefo, que significa fazer voltar, causar o retorno, trazer de volta ao caminho correto. É uma palavra que implica ação intencional, esforço deliberado, envolvimento pessoal no processo de restauração de outra pessoa. Isso nos ensina que a restauração de um desviado raramente acontece de forma automática ou sem a participação de outras pessoas. Deus usa instrumentos humanos para alcançar corações humanos. Ele nos chama para sermos seus representantes no processo de buscar e salvar o que se havia perdido, exatamente como Jesus fez durante seu ministério terreno. Mas como podemos ser instrumentos eficazes de restauração na vida de pessoas desviadas? Como podemos converter alguém que se afastou da verdade? Que atitudes e estratégias realmente funcionam quando queremos ver alguém voltar para os caminhos de Deus? A primeira coisa essencial para ser instrumento de restauração é desenvolver um coração genuinamente preocupado com a situação espiritual de pessoas desviadas. Não podemos fingir amor ou interesse. Pessoas que se afastaram da fé geralmente desenvolvem uma sensibilidade aguçada para detectar quando alguém está sendo falso ou tem motivações egoístas. Muitas vezes, nossas tentativas de restauração falham porque estamos mais preocupados com nossa própria imagem, com o que outros vão pensar de nós, ou com o alívio de nossa própria consciência, do que com o bem-estar real da pessoa desviada. Queremos poder dizer que tentamos, mas não estamos dispostos a pagar o preço emocional e relacional que uma restauração verdadeira geralmente exige. Um coração genuinamente preocupado se manifesta em oração consistente e específica pela pessoa desviada. Não orações ocasionais e genéricas, mas intercessão regular, apaixonada, perseverante. É impossível ser instrumento eficaz de restauração sem primeiro ser instrumento fiel de intercessão. A oração muda nosso próprio coração em relação à pessoa desviada. Nos ajuda a vê-la como Deus a vê, uma ovelha perdida que precisa ser encontrada, não um inimigo que precisa ser derrotado. Nos ajuda a desenvolver compaixão em vez de julgamento, paciência em vez de irritação, esperança em vez de desistência. A segunda coisa essencial é desenvolver relacionamentos autênticos, com pessoas desviadas em vez de tentar abordagens superficiais ou manipuladoras. Muitas tentativas de restauração falham porque são feitas de forma mecânica, como se seguíssemos um manual de instruções sem levar em conta a singularidade da pessoa e da situação. Cada pessoa tem sua própria história, suas próprias feridas, suas próprias razões para ter se afastado da fé. Algumas se afastaram por causa de hipocrisias que viram na igreja. Outras se afastaram por causa de doutrinas mal explicadas ou mal compreendidas. Algumas se afastaram por causa de tragédias que abalaram sua fé. Outras se afastaram simplesmente porque foram seduzidas por promessas do mundo que pareciam mais atrativas que as promessas de Deus. Para sermos instrumentos eficazes de restauração, precisamos investir tempo para entender a história específica de cada pessoa. Precisamos ouvir sem julgar, compreender sem condenar, abraçar sem condições. Isso requer paciência, humildade e genuíno interesse no bem-estar da pessoa. Relacionamentos autênticos se constroem através de presença consistente, não apenas de palavras bem-intencionadas. É muito mais fácil falar sobre amor cristão do que demonstrar amor cristão de forma prática e custosa. Pessoas desviadas geralmente precisam ver o cristianismo funcionando na prática antes de estarem dispostas a ouvir sobre ele teoricamente. A terceira coisa essencial é abordar pessoas desviadas com humildade, em vez de superioridade espiritual. Um dos maiores erros que cometemos ao tentar restaurar alguém é agir como se fôssemos superiores, como se nunca tivéssemos lutado com dúvidas, tentações ou fraquezas similares. Gálatas, capítulo 6. Versículo 1 nos ensina: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Este versículo nos lembra que todos somos vulneráveis ao desvio e que nossa abordagem deve ser marcada por mansidão, não por julgamento. Humildade significa reconhecer que nossa fidelidade a Deus é resultado da sua graça, não da nossa superioridade moral. Significa admitir nossas próprias lutas e fraquezas quando apropriado. Significa abordar pessoas desviadas como companheiros de jornada que podem nos ensinar algo, não como projetos que precisamos consertar. Pessoas desviadas frequentemente se afastaram da igreja porque se sentiram julgadas, rejeitadas ou tratadas como cidadãos de segunda classe. Se nossa abordagem reproduz essas mesmas atitudes que contribuíram para o afastamento inicial, apenas reforçaremos as barreiras que precisam ser derrubadas. A quarta coisa essencial é ter paciência com o processo de restauração. O versículo de Tiago nos promete que quem converte um pecador do seu erro salvará uma alma da morte, mas não nos promete que isso acontecerá rapidamente ou facilmente. Restauração verdadeira geralmente é um processo longo que envolve avanços e recuos, vitórias e derrotas, esperanças e decepções. Muitas tentativas de restauração falham porque desistimos muito cedo. Esperamos ver mudanças dramáticas em poucos encontros ou conversas. Ficamos frustrados quando a pessoa não responde imediatamente aos nossos esforços. Interpretamos resistência inicial como rejeição definitiva. Mas Deus não desiste de nós quando somos lentos para responder à sua graça. Ele é paciente conosco quando falhamos repetidamente. Ele continua nos amando, mesmo quando nossa resposta ao seu amor é inconsistente. Se queremos ser instrumentos de sua restauração na vida de outros, precisamos refletir essa mesma paciência e perseverança. Paciência não significa passividade. Significa persistência sábia, amor que não desiste, esperança que não se deixa abalar por reveses temporários. Significa continuar orando, continuar amando, continuar investindo no relacionamento mesmo quando os resultados visíveis demoram para aparecer. A quinta coisa essencial é falar a verdade em amor. Não ignorar questões importantes por medo de confronto. Algumas pessoas pensam que amor significa nunca desafiar comportamentos destrutivos ou nunca mencionar pecado. Mas Efésios capítulo 4, versículo 15, nos ensina a falar a verdade em amor. Pessoas desviadas frequentemente estão presas em padrões de comportamento que estão prejudicando suas vidas, seus relacionamentos e seu futuro. Amor verdadeiro não ignora esses padrões destrutivos. Amor verdadeiro encontra formas sábias e cuidadosas de abordar questões difíceis. Isso requer discernimento para saber quando e como falar. Requer sabedoria para escolher as palavras certas no momento certo. Requer coragem para dizer coisas difíceis quando necessário. Mas também requer amor genuíno que assegura à pessoa que nossa motivação é o bem-estar dela, não nossa própria agenda. Falar a verdade em amor significa abordar comportamentos sem atacar a identidade da pessoa. Significa separar ações de valor pessoal. Significa oferecer esperança de mudança, junto com reconhecimento honesto dos problemas atuais. Agora vamos entender a promessa maravilhosa que Deus faz para aqueles que se dedicam ao ministério de restauração. Tiago diz que quem converter um pecador do seu erro, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Esta é uma das promessas mais poderosas e encorajadoras de toda a Escritura. Quando o versículo fala sobre salvar uma alma da morte, está se referindo tanto à morte espiritual quanto às consequências destrutivas que o pecado traz para a vida presente. Pessoas desviadas frequentemente estão caminhando em direção à destruição em múltiplas áreas de suas vidas. Relacionamentos quebrados, vícios destrutivos, decisões financeiras ruins, problemas de saúde causados por estilos de vida inadequados. Ser instrumento de restauração na vida de alguém significa potencialmente salvar essa pessoa de anos de sofrimento desnecessário. Significa ajudar alguém a evitar consequências trágicas que poderiam ter sido evitadas. Significa participar do trabalho de Deus de transformar vidas e destinos. Mas a promessa vai além da vida presente. Fala sobre salvar uma alma da morte eterna. Embora não devamos presumir que toda pessoa desviada está definitivamente perdida para sempre, também não devemos ignorar a seriedade da situação espiritual de quem se afastou da verdade. Nosso envolvimento no processo de restauração pode ser literalmente a diferença entre vida e morte eterna para alguém.
A segunda parte da promessa fala sobre cobrir uma multidão de pecados. Esta frase tem sido interpretada de diferentes formas ao longo da história da Igreja, mas o sentido mais provável é que o ato de restaurar alguém resulta no perdão dos pecados dessa pessoa através do arrependimento e retorno a Deus. Quando somos instrumentos de restauração, participamos do processo que leva uma pessoa de volta ao perdão e à graça de Deus. Seus pecados são cobertos não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus aplicado através do arrependimento que nossa influência ajudou a produzir. Alguns interpretam esta frase como se referindo também ao perdão de nossos próprios pecados como recompensa por nosso envolvimento no ministério de restauração. Embora nossa salvação nunca dependa de obras, é verdade que Deus abençoa abundantemente aqueles que se dedicam a salvar outros. Esta promessa deve nos encorajar enormemente quando o trabalho de restauração parece difícil ou quando ficamos desanimados pela falta de resultados visíveis. Deus vê nossos esforços. Ele honra nosso coração de pastor. Ele recompensa nossa persistência em buscar ovelhas perdidas. É importante entender que não somos responsáveis pelo resultado final do processo de restauração. Nossa responsabilidade é ser fiéis em nosso chamado de buscar e amar pessoas desviadas. A responsabilidade pelo arrependimento e mudança pertence à própria pessoa e ao Espírito Santo. Isso nos liberta da pressão de tentar forçar resultados ou de nos sentirmos culpados quando alguém não responde positivamente aos nossos esforços. Nosso chamado é plantar e regar. Deus é quem dá o crescimento. Nosso chamado é ser instrumentos disponíveis. Deus é quem produz a transformação. Mas essa liberdade não deve levar à negligência. Embora não sejamos responsáveis pelos resultados, somos responsáveis por nossa fidelidade ao chamado. Somos responsáveis por nossas atitudes, nossos esforços, nossa persistência em oração e em amor prático. Vamos falar agora sobre algumas situações específicas e desafios comuns que enfrentamos ao tentar restaurar pessoas desviadas, porque entender esses desafios pode nos equipar melhor para lidar com eles de forma sábia e eficaz. Um dos maiores desafios é lidar com pessoas que se tornaram amarguras ou ressentidas contra a Igreja. Muitas pessoas se afastaram da fé não por causa de problemas com Deus, mas por causa de feridas causadas por outros cristãos. Podem ter sido julgadas severamente, rejeitadas em momentos de vulnerabilidade ou traídas por líderes em quem confiavam. Essas pessoas frequentemente desenvolvem uma resistência defensiva contra qualquer aproximação que pareça religiosa. Podem interpretar nossos esforços de restauração como tentativas de manipulação ou como evidência de que ainda não aprendemos a aceitar a decisão delas de se afastar. Para lidar com essa situação, precisamos primeiro reconhecer e validar as feridas que a pessoa sofreu. Não devemos minimizar ou justificar o comportamento inadequado de outros cristãos. Devemos estar dispostos a pedir perdão em nome da Igreja quando apropriado. Devemos demonstrar que nem todos os cristãos são iguais e que o amor de Deus é maior que as falhas de seus representantes. Outro desafio comum é lidar com pessoas que se afastaram porque foram seduzidas por estilos de vida que oferecem prazeres imediatos. Podem estar envolvidas com relacionamentos destrutivos, vícios, busca obsessiva por sucesso material ou outras atividades que temporariamente mascaram o vazio espiritual que sentem. Essas pessoas frequentemente resistem à restauração porque temem ter que abrir mão de coisas que atualmente lhes dão prazer ou identidade. Podem estar genuinamente felizes com suas escolhas atuais e não ver razão para mudar. Podem interpretar nossos esforços como tentativas de estragar sua felicidade. Para lidar com essa situação, precisamos primeiro demonstrar que a vida cristã oferece satisfação mais profunda e duradoura que qualquer alternativa mundana. Precisamos viver de forma que nossa alegria e paz sejam evidentes e atrativas. Precisamos estar preparados para momentos de abertura que frequentemente vêm quando os prazeres temporários começam a perder seu brilho ou quando consequências negativas começam a aparecer. Um terceiro desafio é lidar com pessoas que se afastaram por causa de dúvidas intelectuais ou crises de fé. Podem ter enfrentado tragédias que abalaram sua confiança na bondade de Deus. Podem ter encontrado argumentos contra a fé que não souberam responder. Podem estar passando por períodos de seca espiritual que interpretaram como evidência de que Deus não existe ou não se importa com eles. Essas pessoas frequentemente precisam de espaço para fazer perguntas difíceis sem serem julgadas.
precisam de respostas honestas, que reconheçam a complexidade de algumas questões da fé. Precisam ver que é possível duvidar e, ainda assim, manter relacionamento com Deus. Para lidar com essa situação, precisamos estar preparados intelectualmente para responder perguntas difíceis. Precisamos ser honestos sobre limitações de nosso conhecimento. Precisamos demonstrar que fé madura pode coexistir com perguntas não respondidas e que relacionamento com Deus é baseado em confiança, não apenas em compreensão completa. Um quarto desafio é saber quando insistir e quando dar espaço. Algumas pessoas precisam de muita paciência e múltiplas aproximações antes de estarem prontas para considerar retorno à fé. Outras podem se sentir pressionadas se formos muito insistentes e podem se afastar ainda mais. Precisamos desenvolver sensibilidade para reconhecer sinais de abertura e sinais de resistência. Precisamos aprender a semear em tempos apropriados e a esperar em tempos de colheita. Precisamos equilibrar persistência com respeito pela autonomia da pessoa. Esta sensibilidade vem através de relacionamento próximo com a pessoa e através de direção do Espírito Santo em oração. Não existem fórmulas mecânicas que funcionam em todas as situações. Cada pessoa é única e requer abordagem personalizada. Chegamos ao final desta reflexão sobre a responsabilidade e o privilégio de ser instrumento de restauração na vida de pessoas desviadas. Mas este pode ser o começo de um ministério transformador em sua vida. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Não é apenas um texto inspiracional. É um chamado prático para nos envolvermos ativamente na vida de pessoas que se afastaram da verdade. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do seu erro salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar sendo espectador passivo da tragédia de pessoas desviadas ou se tornar instrumento ativo de restauração e salvação. Continuar apenas lamentando ou começar agindo. Continuar julgando à distância ou começar amando de perto. Existe alguém na sua vida que precisa de restauração? Existe alguém que um dia caminhou com Deus, mas hoje está perdido em caminhos destrutivos? Existe alguém que se afastou da igreja por causa de feridas ou decepções? Deus pode estar te chamando para ser seu instrumento na vida dessa pessoa. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas pessoas preciosas se afastaram da verdade que um dia conheceram. Nosso coração se entristece por cada ovelha perdida, por cada alma que está caminhando em direção à destruição. Perdoa-nos por todas as vezes que falhamos em buscar quem se desviou. Perdoa-nos por julgar em vez de restaurar, por condenar em vez de amar, por desistir em vez de perseverar. Senhor, dá-nos corações de pastor que se preocupam genuinamente com pessoas perdidas. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a buscar como tu buscas. Dá-nos sabedoria para saber como abordar pessoas desviadas. Dá-nos palavras certas nos momentos certos. Dá-nos paciência para o processo longo de restauração. Usa-nos como teus instrumentos para salvar almas da morte e cobrir multidões de pecados. Quebra nosso coração com as coisas que quebram o teu coração. Enche-nos de compaixão pelas ovelhas perdidas. Dá-nos coragem para nos envolvermos mesmo quando for custoso ou difícil. Abençoa nossos esforços de restauração. Multiplica nosso amor. Honra nossa fidelidade. Que muitas pessoas voltem para ti através de nosso ministério. Que muitas almas sejam salvas da morte através de nossa obediência ao teu chamado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos sobre como ser instrumento de Deus na vida de pessoas perdidas, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para um ministério eficaz de restauração. Compartilhe este vídeo com pessoas que também têm coração de pastor, que se preocupam com almas perdidas, que querem ser instrumentos de Deus para salvar vidas. Pode ser exatamente a palavra que alguém precisa para começar um ministério de restauração. E me conta aqui nos comentários, existe alguém específico na sua vida por quem você tem orado e que precisa de restauração? Como você pretende aplicar estes princípios para ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Que mudança específica você vai fazer para se tornar mais eficaz no ministério de buscar ovelhas perdidas? Sua experiência pode encorajar outros que também têm fardo por pessoas desviadas. Lembre-se, salvar uma alma da morte é um dos ministérios mais importantes que podemos ter nesta vida. Não existe obra mais valiosa que participar da restauração de uma vida perdida. Deus quer usar você
para trazer pessoas de volta para casa. Que Deus desperte em você um coração apaixonado por pessoas perdidas. Que Ele te use poderosamente para salvar almas da morte. Que sua vida seja instrumento de restauração e esperança para muitos que estão longe do caminho. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.